Bom, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo sobre os principais crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Na aula anterior, nós vimos o crime de concussão, que está previsto no 316 caput do Código Penal. E agora nós vamos estudar o crime de excesso de exação, que é digamos que uma modalidade específica do crime de concussão, está dentro do mesmo artigo, só que nos parágrafos 1º e 2º. Bom, o texto diz, né? Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. A pena prevista para essa modalidade é de reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, a pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, pelas penas, aqui também nós não temos a possibilidade de algum benefício, né, da Lei 9.099, não é possível, não permitem, essas penas não permitem nenhum dos benefícios da Lei 9.099, mas admite o acordo de não persecução penal do artigo 28A do Código de Processo Penal, que veio aí com o pacote anticrime, e só não é possível esse acordo de persecução penal no caso do parágrafo 1º, se for incidente a majorante do 327, parágrafo 2º, que nós já conhecemos, já estudamos. Bom, aqui o sujeito ativo, sobre o sujeito ativo existe uma certa discussão doutrinária acerca de ser qualquer funcionário público, o sujeito ativo, ou apenas aquele funcionário público que é encarregado pela arrecadação do tributo, certo? Hoje eu vejo parte considerável, acredito até que majoritária da doutrina, entendendo que o sujeito ativo desse delito é o funcionário público, ainda que não seja o especificamente encarregado pela arrecadação daquele tributo, certo? E também é possível, né, o particular como colaborador, desde que ele esteja ciente das qualidades do agente público, né? Então ele também responde pela prática de crime. Já conversamos também sobre isso, artigo 30 do Código Penal. E o sujeito passivo primário é a própria administração pública, né? E secundariamente também a pessoa que for atingida por essa conduta típica, né? E que conduta é essa, né? Vamos analisar essa conduta aqui através do estudo dos elementos objetivos. Primeira coisa que a norma traz que nós vamos analisar, vou pegar aqui o marca-texto, é quando ele diz: se o funcionário exige tributo ou contribuição social, né? Ou que sabe que é indevido ou emprega na cobrança do tributo um meio vexatório, gravoso, que a lei não autoriza. Primeira coisa importante é nós sabermos o que é tributo, né? E aqui nós estamos diante de uma norma penal em branco homogênea, né? Por quê, professora? Porque o Código Penal não nos diz o que é tributo, né? Ele diz que ele pune a conduta do funcionário que exigia esse tributo indevido ou que empregar o meio vexatório na cobrança desse tributo, mas ele não diz o que é tributo, tá? E mais, o Código Penal coloca ainda a expressão tributo ou contribuição social. Pessoal, primeira coisa, contribuição social, houve uma época em que existia um entendimento de que contribuição social não era tributo, certo? Mas esse entendimento já foi superado há muito tempo. E hoje, contribuições sociais são sim uma espécie de tributo. Então, tributo é o gênero dos quais são espécies, os impostos,
taxas, empréstimos compulsórios, contribuições de melhoria e essas contribuições gerais, onde entram aí as contribuições sociais. Então, é meio que redundante dizer tributo ou contribuição social, porque hoje contribuição social é um tipo de tributo. Então, colocando como exemplo aí de tributo, né? No âmbito dos impostos, nós temos, por exemplo, imposto de renda, nós temos ICMS, nós temos ISS, nós temos ITR, nós temos IPTU, temos uma variedade enorme, né, de tributos. Temos o empréstimo compulsório, né, que não temos instituído atualmente no Brasil, o empréstimo compulsório. Temos a possibilidade de contribuições de melhoria, né? Quando existe uma obra pública que traz uma valorização imobiliária, pode ser cobrado um tributo chamado contribuição de melhoria. Existem as taxas, né? Existe, por exemplo, uma taxa pela coleta de lixo, uma taxa por uma determinada licença ambiental, né? É um tipo de taxa, um alvará. Aquilo dali também é um tributo, né? E contribuições sociais, né? Como PIS, COFINS, né? São exemplos de contribuições sociais. Bom, se o funcionário exige aquele tributo, tá? Se ele exigir aquele tributo, sabendo que esse tributo é indevido, e vocês já sabem aqui que exigir no sentido de coercitividade, né? De intimidação em razão da sua função pública, do seu cargo, da sua condição de agente público, né? Ele exige o tributo que é indevido, né? Ou seja, a vítima não deve pagar aquele tributo, não é legítimo aquela cobrança, aquilo que se está sendo exigido. Ou, caso o tributo é devido, realmente, o contribuinte deve pagar aquele tributo, mas o funcionário público, na hora de arrecadar, na hora de cobrar, utiliza, né, de um meio vexatório, né? Então, aqui nós temos a conduta, né, no geral, do funcionário público que se excede na cobrança do tributo, né? Seja porque ele cobra demandando imperiosamente o que não é devido, né? Que aí nós temos a modalidade exigir, ou caso ele se utiliza de um meio vexatório, um meio vergonhoso, né, que traz ao contribuinte um ônus maior, certo? Aqui no caput, também, depois que o tributo ele é exigido, depois que ele foi arrecadado, nessa modalidade do caput, o tributo ele é encaminhado aos cofres públicos. No parágrafo 2º, que tem uma pena maior, é porque o funcionário desvia aquilo que ele recebeu indevidamente. Então, aqui na modalidade do caput, apesar de indevido, né, ou de utilização de meio vexatório, aquele tributo que foi recebido, aquele pagamento, aquele valor, ele é encaminhado aos cofres públicos. Então, é punido com mais rigor o agente público que faz isso e desvia, né? Parágrafo 2º tem uma pena maior, ele desvia em proveito próprio ou alheio aquilo que ele recebeu indevidamente, tá? Professora, por que a norma penal é em branco? Porque o Código Penal não diz, né, o que é tributo, como eu já falei. E por que ela é em branco homogênea, né, ou imprópria? Porque o complemento, ou seja, a definição de tributo, em todas as suas espécies, inclusive definição de contribuição social, está previsto em uma outra lei, né? Está previsto lá no CTN, no Código Tributário Nacional, lá no artigo 3º do CTN, ele diz o que é tributo, algo que vocês vão estudar lá em direito tributário, certo? Continuando, no excesso de exação, nós temos como elemento subjetivo apenas o dolo, tá? Esse dolo, ele consiste na vontade do agente dirigida à exigência de um tributo indevido, né? Ou no emprego de meio gravoso ou vexatório nessa cobrança.
E aqui nós temos a possibilidade do dolo direto, né, que é exigir aquele tributo que ele sabe que é indevido, e o dolo na modalidade indireta, né, que aqui seria está presente nessa expressão aqui, ó, que sabe, né, dolo direto, ou deveria saber indevido. Então, ele atua também com dolo indireto. E não há elemento subjetivo específico do tipo, né? E nem é possível a punição, porque não há previsão na modalidade culposa, certo? Então, é um dolo aqui, genérico, digamos assim, reforçado. E o parágrafo 1º exige, né, nessa primeira modalidade aqui, ó, se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber exigido. Aqui exige que o funcionário saiba ou deva saber, né, dolo indireto, que a exação é indevida, porque se ele não tem como saber, ele não sabe nem tem como saber, o fato é atípico, tá? Bom, quanto à consumação, né? Nós temos aqui que a consumação ela ocorre no momento em que a ilícita cobrança é dirigida ao particular ou que essa cobrança é feita com o emprego de meio vexatório, certo? Então, se o crime consiste na indevida exigência de um tributo, o crime se consuma no momento em que essa cobrança ilícita é dirigida ao particular. Não importa se foi ou não recebido qualquer valor, né? O crime formal. E a tentativa pode ocorrer, né, na exigência por escrito. E na cobrança vexatória, ou gravosa, o delito se consuma no momento em que o agente emprega o meio constrangedor, também independentemente do recebimento desse valor cobrado, né? E a ação penal é pública incondicionada. Próxima aula nós estudaremos o crime de corrupção passiva. Bons estudos!